Olá, amigos, bem-vindos a mais uma síntese do estudo do Evangelho, de Mateus. A gente ainda está na passagem ali entre a 10:19 até a 10:22. Tá? A gente fez o estudo dia 16 de março de 2022 e essa é a síntese do estudo. Beleza? Como de praxe, vamos ler como é que é a passagem aqui. Então, a 10:19 ela traz lá: quando vos entregarem, não vos inquieteis. Lembrando que começa um pouco antes, que ela fala: acautelai-vos dos homens, pois vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas. E sereis conduzidos a governantes e reis por minha causa, em testemunho para eles e para os gentios. Aí sim começa o 10:19, Quando vos entregarem, não vos inquieteis, por saber como ou o que falareis, pois vos será dado naquela hora o que havereis de falar. Pois não sois vós os que falam, mas o Espírito do vosso Pai falando em vós. Então irmão entregará à morte irmão e pai entregará filho. Filhos se levantarão contra genitores e os matarão. E sereis odiados por todos, por causa do meu nome. Mas quem perseverar até ao fim, esse será salvo. Então é mais uma passagem cheia de simbolismo que a gente pode trazer aqui, Então vamos lembrar lá que esse momento aqui é desde lá do 10, Do 10:1, é quando Jesus está chamando os discípulos, está convocando os discípulos. Então, se a gente for colocar numa figura, em que estamos nos aproximando de discípulos, talvez ainda não tão próximo disso, mas caminhando para essa figura, para essa personalidade, então a gente pode se colocar nesses avisos da passagem aqui. Então é naturalmente quando ele traz lá: quando vos entregarem, não vos inquieteis, por saber como ou o que falareis. Então é natural que o que aconteça? É natural que a gente seja entregue, a gente seja colocado em situações em que vai possivelmente gerar inquietação, vai gerar preocupação, vai gerar ansiedade. E a recomendação dele é o quê? Que a gente não tenha isso, que a gente mantenha a ligação que a gente vem tentando encontrar, tentando permanecer com o mais alto, ou seja, com os bons pensamentos, com as boas ações, com o bem em relação ao outro, com fé, com confiança, enfim. Que a gente mantenha isso, porque se a gente conseguir manter essa ligação, é o que ele continua lá. Naquela hora, o que havereis de falar. Então não se preocupe, pois não sois vós os que falam, mas o Espírito do vosso Pai falando em vós. Então, se você tiver essa ligação mais apurada, e a gente tem essa ligação mais apurada quando? Como? Quando e como? Através do estudo, através da reflexão, Então, a todo momento que a gente for colocado na nossa vida, em momentos de dificuldade, em situações mais complicadas, então, é aquela situação difícil às vezes no trabalho, com um chefe, com com alguém da tua equipe, é aquela situação em casa, às vezes com um filho, situação em casa, às vezes com a esposa, com o marido, com o pai, com a mãe, com o irmão. É o momento em que você deve ter essa ligação, ter essa consciência, essa visão mais ampla, essa ligação com o mais alto, mais apurada, para que você não deixe que as suas más inclinações ainda ali presentes, elas tomem conta. E assim você deixa que o Espírito do vosso Pai fale em vós. É isso que ele quer trazer aqui. Que você consiga trazer esse Espírito de dentro de si, porque cada um tem esse Deus interior, essa luz interior, certo? Por isso não é à toa que o caminho para a gente evoluir
é muito mais para dentro do que para fora, né? É a gente enxergar, e está muito em voga isso, né? Da gente enxergar as nossas emoções, enxergar as nossas dificuldades, para que a gente possa saber lidar com elas, acolhê-las, não separá-las, não fingir que elas não existem, mas acolhê-las e resolvê-las, né? Para que a gente possa, em situações futuras, não cair no mesmo equívoco. Então, esse seria o caminho. A gente vendo, fazendo esse movimento mais para dentro, essa reflexão interna, é que a gente consegue manter essa luz interior também, esse Deus inscrito em nós, mais ligado, digamos assim. Beleza? Deixa eu ver aqui mais aqui. Da mesma forma, a gente pode colocar, né, como a gente já comentou aqui em outros momentos, essa ligação muito forte entre o que está interno e o que está externo, porque tudo que a gente tem dentro da gente acaba se exteriorizando, né? E da mesma forma que está lá exteriorizado também implica e influencia no que está dentro da gente. A gente vai ter o quê? Lá fora a gente vê hoje um mundo, né, com guerras, um mundo com bastante violência ainda, com muita agressividade, né? Um mundo em que a gente não consegue encontrar o equilíbrio das coisas, então não tem, sempre, nós estamos tendo bastante isso, né? 8 ou 80, né? Não há um equilíbrio e a pessoa que às vezes tenta achar o equilíbrio, ela é pautada de forma negativa, né? Classificada como de forma negativa, porque às vezes não tomou um lado, não tomou um partido. Mas é justamente isso que a gente, daí quando a gente tenta achar o caminho do meio, né? O caminho correto, a gente vai ser o que? Marginalizado, né? Vai ser entregue, vai ser julgado, que é o que ele coloca aqui também, né? Se você for colocar essa passagem numa visão mais externa, né? São os momentos difíceis que você vai passar na tua vida, sendo julgado, sendo marginalizado, né? Isso se for ver numa questão mais específica, porque como eu disse, esses podem ser os momentos que você passa todos os dias na sua vida. Basta estar consciente. E ele comenta lá, né, que a gente deve perseverar, né? Ele comenta lá que a gente deve, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Como é que a gente persevera? Né? Como é que a gente consegue manter essa, essa linha de ligação com os bons pensamentos, com as boas ações? É tendo fé, né? É tendo uma noção mais concreta do que do caminho reto, do que é adequado. Por isso que a gente falou que é através do estudo e através da reflexão. Isso implica numa confiança, né, e numa fidelidade associada com o alvo, com o nosso crescimento, com o nosso desenvolvimento, né, como indivíduos, né, como espíritos. Né, é isso que implica para a gente conseguir perseverar. Então ele continua lá, né? Pois não sois vós o que falam, mas o Espírito do vosso Pai falando em vós. Então irmão entregará à morte irmão, e pai entregará filho. Então, esse aqui a gente pode ver, acredito eu, de uma forma mais interna, que fica mais claro. Então, o que acontece quando você está tentando se renovar, né? A renovação interior vai fazer com que os aspectos, né, talvez esse símbolo de pai que ele traz ali, sejam os aspectos da ancestralidade, aspectos ainda mais sombrios, mas em um sentido negativo, de cada indivíduo, né? Ainda os instintos muito apurados, ainda más inclinações, ainda desejos muito ligados ao ego, né? Um egoísmo exacerbado, vaidade, eles vão surgir, né? E você vai ter que pegar essa ancestralidade, essas coisas ainda incrustadas na gente, a gente tem que pegar essas coisas e renová-las, né? E transformá-las. Pegar essa energia que está ali e transformar para uma coisa mais positiva, para um movimento mais adequado, que é o que a gente vem aprendendo. Que a forma de crescimento que nós
estamos tendo, né? E, meus amigos, eu acho que é por aí. Aí, assim, ele dá dois símbolos, né? E um eu vou deixar como surpresa ali, como suspense, para a gente ver no próximo estudo, né? Porque a gente não conseguiu finalizar no estudo que passou, que é o quê? Então, a gente trouxe o pai ali, né? Como esse símbolo da ancestralidade, né? Quando ele fala, e pai entregará filho. E tem a outra passagem, né? Que filhos se levantarão contra genitores e os matarão. O que será que quer dizer esses genitores? Isso a gente vai ver no próximo estudo. Beleza? Então essa morte aqui é basicamente um movimento de renovação, tá? Que acontece interno na gente, que a gente pode enxergar dessa forma. Beleza, pessoal? Então, espero que todos tenham aí uma noite, um dia aí iluminado e que possamos cada vez mais estar conscientes das nossas energias internas aí e do que acontece à nossa volta também externamente, para que a gente possa agir de forma mais adequada no nosso dia a dia, sempre crescendo, nem que seja milímetro a milímetro. Beleza? Valeu, pessoal. Até a próxima.